Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé e a todos que visitarem o nosso canal vendo esse vídeo. Estamos de volta para mais uma videoaula no preparatório para o Enem. Hoje estaremos falando na história do Brasil pré-colonial. Nós já havíamos falado sobre a história, na história geral, nós havíamos falado sobre as chamadas expansões marítimas no contexto das transformações que chegavam a efeito na Idade Moderna. Nós falamos que essa expansão vai trazer os europeus para a América, portugueses e espanhóis em primeiro lugar, a posteriori ingleses, franceses e holandeses. Bom, o que nós vamos chamar nesse momento de América Portuguesa é o que vai se tornar já já o Brasil. Por que América Portuguesa? Porque num primeiro momento o Brasil não ganha o nome de Brasil. Ele é uma colônia da América Portuguesa. Esse período que nós chamamos de período pré-colonial vai dos séculos 16 ao século 17. Pegam esses dois séculos. Então, esse primeiro período chamado de pré-colonial é de 1500 até 1530. Esses 30 primeiros anos que depois da chegada do português na América, são 30 anos que vão mostrar que não há muito interesse de Portugal para a colonização do Brasil. Esse contexto do período pré-colonial envolve Portugal e Brasil, Portugal que está envolvido no lucro com o Oriente. O lucro do comércio com as Índias Orientais, que era a grande busca da expansão marítima, está sendo fantástico. Então, os portugueses não se aventuram no Brasil porque nós vemos que eles têm poucos atrativos para a exploração. Não tem um mercado, não tem metais preciosos, não tem nenhuma mercadoria a oferecer em Portugal que interessasse. Então, nós vamos ver que o que vai acontecer nesse período pré-colonial é uma atividade econômica chamada de estranco. Ou seja, vai se arrendar nesse período aqui, de 1530, a alguns importadores retirar o direito de retirar matéria-prima. Essa matéria-prima vai ser principalmente o pau-brasil, que vai ser o outro evento são a criação das feitorias, que serão os barracões ou pontos de armazenamento da madeira retirada, do pau-brasil retirado, para que ele possa ser exportado, ser transportado para a Europa. O pau-brasil ele tem um interesse relativo na Europa, porque os ingleses começam a aperfeiçoar com as suas manufaturas, começam a aperfeiçoar a confecção de tecidos e eles buscam corantes, buscam tecidos corantes para que os tecidos tenham cores diferenciadas, né, com uma forma atrativa de venda desses tecidos por toda a Europa. Dessa forma, como o pau-brasil é uma madeira que tem um miolo corante avermelhado e pode ser usado como venda para esses artesãos ingleses da área de tecidos. Bom, então isso vai fazer com que se utilize uma atividade chamada de escambo. Os nativos no Brasil não conhecem alguns dos utensílios da Europa e pelo mundo afora. Então esses europeus os portugueses trazem esses utensílios e trocam com os índios através de madeira cortada. Então não é um comércio, né? É a apropriação do trabalho, o escambo é a apropriação do trabalho do indígena. Outra atividade que nós vamos ver
durante esses 30 anos serão as expedições guarda-costas e expedições exploratórias. Guarda-costas porque eles buscam não perder a terra. A ideia é que Portugal ainda tenha essa colônia para ele explorar. E começam a se montar feitorias nesse projeto das expedições exploratórias para que o litoral seja resguardado. Então, durante esses 30 anos, quase não teve atividade de presença, atividade econômica, uma atividade de presença dos portugueses no Brasil. Passados os 30 anos, nós vamos dizer que a partir de 1530 vai começar o chamado período colonial. E o período colonial vai de 1530 até o século XIX, que é quando o Brasil se torna independente. Nesse contexto, nós vamos ver que Portugal perde o lucro das atividades comerciais no Oriente, ou seja, depois de 1530, a novidade da expansão marítima começa a reduzir, porque o comércio com o litoral africano, com a chegada na Ásia, que eles chamam de Índias Orientais, outros países, além de Portugal e Espanha, começam a fazer essa rotação. A França se lança também nesse projeto, a Inglaterra também, resolvidas as diferenças da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra e a França começam a buscar também colônias, buscar também mercadorias para entrar nesse rico comércio que seria com as Índias Orientais. E essa atividade faz com que aumente a oferta de mercadorias na Europa. Aumentou a oferta de mercadorias, o preço começa a baixar, o lucro também começa a baixar, e aí nós vamos ver que Portugal vai ter que buscar uma outra atividade econômica para compensar essas perdas. E essa atividade vai envolver a busca de uma utilização para o Brasil. Se botar o Brasil para produzir alguma coisa que seja útil, que o comércio na Europa tenha interesse. Além disso, nós vamos ver que os espanhóis se fortalecem. A Espanha vai se tornar a armada, a mais respeitada frota naval, porque começa a importar metais preciosos encontrados na chamada América Espanhola. E isso faz com que o poderio da Espanha, vizinha de Portugal, na Península Ibérica, comece a ser uma ameaça esse fortalecimento aos portugueses. Os portugueses, então, buscam também o seu crescimento através de um comércio mais ativo, mais lucrativo para os seus negócios, e isso envolvendo agora o Brasil. Além disso, a tal crise econômica que vai ser gerada pela perda dos lucros no Oriente fazem com que Portugal busque uma alternativa a superação dessa crise econômica. O sistema colonial no Brasil, ele tem início efetivamente, a colonização tem início efetivamente com a expedição de Martim Afonso de Souza, que traz já traz escravos, traz plantas, traz animais, traz pessoas. Então, o posicionamento efetivo dos portugueses no Brasil. Fundam-se vilas, começam-se as experiências ditas agronômicas, começa a se plantar açúcar, por exemplo, começa a se plantar gêneros que seriam exportadores, a se buscar inclusive as chamadas drogas do sertão, que seriam produtos que seriam utilizados para serem vendidos, temperos a serem utilizados, vendidos na Europa. E aí o sistema utilizado será o de capitanias hereditárias. Esse sistema de capitanias hereditárias vai até 1760. Atentem para um detalhe, quando quem está se preparando para a prova do Enem, de que nós vamos ver que vai surgir uma outra forma de administrar esse Brasil no período colonial, mas as capitanias hereditárias só vão deixar de existir em 1760.
O que são essas capitanias hereditárias? Divide-se a terra em lotes, a partir do litoral para o interior até a linha do Tratado de Tordesilhas. Esses lotes são entregues a donatários. Quem são os donatários? São pessoas de confiança da coroa portuguesa que tenham uma certa riqueza, na maioria, além de serem nobres, são também burgueses, e querem investir, né, nesse projeto de colocar o Brasil para produzir alguma coisa. O documento que legaliza a posse dessas capitanias hereditárias é a chamada Carta de Doação e o Foral. A Carta de Doação é que dá posse, legaliza essa doação. A terra não passa, ela não é cedida, não é dada ao donatário, ela é emprestada, ela é doada. Ela continua sendo, essas terras continuam sendo da coroa, tá bom? E o foral é o documento que dá poderes, estabelece os poderes, né, do donatário na terra. A gerência, quem vai representar politicamente a coroa portuguesa serão as câmaras municipais. Nessas câmaras municipais vão estar presentes como administradores chamados homens bons. Seria uma forma de legalizar o poder desses donatários, desses investidores, né, na terra, o poder político, o poder legal, o poder de julgamento. Seria a institucionalização do poder dos homens, né, nessa terra, nessa colônia que será o Brasil. As capitanias hereditárias são faixas horizontais, são faixas de terras horizontais que vão do litoral até o interior. Só que no Brasil, nesse momento, não tem estradas, a comunicação é feita pelo mar. E aí, a presença dos índios, a dificuldade de comunicação entre as capitanias e a falta de vindas constantes de soldados, de guardas para proteger as capitanias donatárias, cria uma série de dificuldades que vão levar ao falecimento desse modelo. Ele não vai vingar, né? Então, para tentar ajudar esses capitães donatários, tentar fazer com que o sistema perdure, que o sistema vingue, é criado o que nós chamamos de governo geral em 1548. Uma questão que volta e meia aparece no Enem é que se com a criação do governo geral, acabam as capitanias hereditárias. Como eu já falei aqui anteriormente, as capitanias hereditárias só vão acabar em 1760. Então, o governo geral é criado para auxiliar, complementar o sistema de capitanias. Ele vem para organizar, para dar suporte, né, às capitanias hereditárias. Ele cria, o governo geral terá um aparato administrativo de auxiliares, que serão o capitão-mor, o ouvidor-mor e o provedor-mor. O capitão-mor será um representante do governador geral, responsável pela justiça, pelo policiamento. O ouvidor-mor será aquele que auxilia nas questões de julgamento, da implementação das leis. E o provedor-mor será aquele auxiliar do governador geral, responsável pela economia, né, por se investir, pelas relações comerciais com a Europa. Bom, nós tivemos 3 governadores gerais durante esse período aí até a desagregação. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, o segundo foi Duarte da Costa e o terceiro foi Mendes Sá. O Tomé de Souza incentivou, até por ele ser também um donatário, incentivou a produção do açúcar, né? A criação dos engenhos. O modelo de engenho é uma ideia que é implementada pelo Tomé de Souza. Tá? A chegada dos primeiros jesuítas, ele traz com ele a Companhia de Jesus, os jesuítas, no auxílio da sua administração. E ele vai então criar uma sede para o seu governo geral na Bahia. O que disse que a Bahia é
Salvador passa a ser então a nossa primeira capital. A primeira capital do Brasil é criada então por Tomé de Souza. O segundo é Duarte da Costa. Esse Duarte da Costa, ele é considerado como não como um bom administrador, como um mau administrador. Por quê? Ele vai ter atritos com os colonos e com os jesuítas, porque ele quer ter uma autoridade ilimitada e a tomada de decisões dele são contrárias aos desejos dos colonos e dos jesuítas. E aí, além disso, ele teve que enfrentar um confronto constante com os índios. E isso começa a causar a insatisfação, aumenta a insatisfação dos colonos jesuítas com Duarte da Costa. Junte-se a essas questões a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, que tentam criar uma colônia também, que era uma parte da América para eles. Duarte da Costa é retirado da governança para substituí-lo, vem nomeado Mendes Sá. Mendes Sá vai dar fim, vai ter uma missão de acabar com a Confederação dos Tamoios, que era a confederação, um grupo de indígenas que apoiavam os franceses, a presença dos franceses. Ele estabelece uma nova relação com jesuítas e colonos, estabelece uma paz interna e expulsa os franceses do Rio de Janeiro, fundando lá a cidade do Rio de Janeiro. O sobrinho do Mendes Sá, que ele traz como um dos chefes militares do seu governo, como seu capitão mor, ele vem com a missão de expulsar os franceses da região, que vai se tornar que ele, Estácio de Sá, vai fundar o Rio de Janeiro. Finalizando, nós vamos então, de um modo geral, entendermos a administração desse período pré-colonial, a administração da colônia, através desse quadro que nós estamos vendo aí, onde o rei tem poderes absolutos, apesar de não estar presente na colônia, ele é o dono de todas as terras. É o poder absoluto, é pelo modelo absolutista. E aí esse rei institui um governador-geral, que é o representante do rei na colônia. Ele representa a autoridade do rei. Ele é tratado como o rei, a presença do rei na colônia. Esse governador-geral cria, ele vem com a missão, eu volto a afirmar isso, não de acabar com as capitanias hereditárias, mas de auxiliar os donatários, que são aqueles donos das capitanias. Ele traz então com eles administradores regionais e cria os cargos de capitão-mor, de provedor-mor, para poder ajudar esses donatários. Esses donatários têm um poder superior aos dos vereadores, que são aqueles administradores das câmaras municipais, que é a representação do poder do governador-geral nas várias capitanias hereditárias. Esse é o primeiro período, chamado período pré-colonial da história do Brasil, e aí vai começar o processo de colonização efetivamente. O modelo administrativo está montado. Vai começar agora, então, a colonização efetiva, buscando um produto que seja comerciável, que seja atrativo ao comércio português.